Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre o tempo verbal condicional composto. Eu sou a professora Thaís. Bom, esse tempo, como o próprio nome diz, ele é composto, então ele tem o verbo auxiliar, que é o verbo haber, e também tem o verbo principal, que vai estar no particípio. E ele é um tempo verbal que expressa uma ação anterior à outra, ambas no passado, ou seja, duas ações que ocorrem no passado, sendo que uma aconteceu antes da outra. Aqui nós temos o verbo auxiliar haber conjugado do jeito certinho que ele tem que estar para esse tempo verbal. Então, nós temos yo abría, tú abrías, él, ella y usted abría, nosotros abríamos, vosotros, vosotras abríais, ellos, ellas, ustedes abrían. E aqui nós temos os particípios, né? Os verbos terminados em ar, o particípio vai ser formado terminado em ado. Por exemplo, andar, andado. Os verbos terminados em em ir, o particípio vai ser formado terminado em ido. Por exemplo, comer, comido, salir, salido. Então, o verbo vai se compor desse verbo haber com o verbo principal no particípio. Por exemplo, habría ido se me hubieran invitado. Então, esse habría ido está no condicional compuesto. El año pasado habríamos estudiado más si hubiéramos tenido tiempo. O habríamos estudado também está no condicional composto. Então, percebam que são duas ações, né, no passado. Aqui, estudaríamos mais se tivéssemos tempo, né? Então, são duas ações no passado, sendo que uma aconteceu antes do que a outra. Então, o fato de não ter tempo impediu, né, na verdade, de ter estudado mais. Então, a ação não aconteceu. E temos esse outro exemplo. Ellos habrían comido la ensalada se les hubiera gustado. Então, se eles tivessem gostado, eles teriam comido a salada. Lembrando que ensalada significa salada, tá? E essa primeira frase significa eu teria ido se tivessem me convidado. Invitado é me convidado. Temos também os verbos no particípio irregulares, tá bom? Então, são verbos que não se formam daquela forma que nós vimos os verbos regulares do particípio, mas são um pouquinho diferentes. Então, temos aqui abrir, o particípio é abierto, decir, o particípio é dicho, escribir, escrito, inscribir, inscrito, poner, puesto, romper, roto. Romper é a mesma coisa de quebrar, né? Ver, visto, cobrir, cubierto, dissolver, disuelto, hacer, hecho, morir, muerto, podrir ou pudrir, podrido, que é o verbo apodrecer, satisfacer, satisfecho, volver, vuelto, que é o verbo voltar. Então, esses são particípios irregulares. E temos aqui alguns exemplos com os irregulares também. Habría escrito esse texto se supiera como hacerlo. Então, teria escrito esse texto se soubesse como fazer isso, né? Como fazer. Habrías dicho tu opinión se ellos estuvieran interessados. Então, você teria dito a sua opinião se eles estivessem interessados. Ella me habría visto en la playa se yo hubiera ido. Ela teria me visto na praia se eu tivesse ido. Então, o habría escrito, habrías dicho e habría visto estão no condicional compuesto. E também temos habríamos hecho muchas cosas se tuviéramos tiempo. Então, habríamos hecho é do verbo hacer, né, do verbo fazer. Teríamos feito muitas coisas se tivéssemos tempo. Então, também está no condicional composto. Bom, muito obrigada e até a próxima aula.